Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o direito e a administração pública. E para debater o tema comigo, eu recebo o professor José Paulo Nardoni, que é professor aqui das Faculdades Integradas de Bauru, a FIB, e também é diretor regional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui em Bauru. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, César, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, né? Muito mais agora. Nós vamos ter a oportunidade de trazer muitas informações sobre esse tema para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, porque, como eu digo, o programa é feito, é pensado no nosso telespectador, na nossa telespectadora. Dentre tantas áreas aí das ciências jurídicas que nós vemos, né, vinculadas aí à atuação do Estado, o Estado está muito vinculado ou totalmente vinculado aí à questão às questões atinentes ao direito, né, e da administração pública. O que se pode destacar de uma das principais dela, no caso aí o direito administrativo? Seria o principal ramo das ciências jurídicas que as relaciona com a administração pública? É uma questão interessante que você coloca já nessa primeira indagação, porque, de fato, né, a atuação do Estado envolve a vida de todos nós, né, direta ou indiretamente, nós todos somos afetados pelas ações públicas. E nós, profissionais do direito, agentes do direito, da ciência jurídica, precisamos, de fato, estar atentos a isso e perceber o seguinte: o direito administrativo, como você mencionou, é um dos ramos do direito público que cuida das ações do gestor, das ações do Estado e da sua organização estrutural. É o direito administrativo que regula, que rege e regulamenta todas essas atividades. Além do que, é importante também nós esclarecermos, César, o seguinte: o direito administrativo, diferentemente do direito penal ou do direito civil, ele não é codificado. Não existe, amigos e amigas, um código de direito administrativo. As regras, as leis que regulam a ação do Estado, elas estão espraiadas pela própria Constituição, pelo texto constitucional, por leis infraconstitucionais, leis ordinárias, leis complementares, o que dificulta um pouco mais essa tarefa de nós identificarmos essa atuação. Porque eu tenho que buscar numa lei de licitações, por exemplo, ou numa lei que regula o Estatuto do Servidor Público, ou na lei de improbidade administrativa, ou em vários dispositivos constitucionais, por exemplo, que regula o pagamento de precatórios, ou que regula a obrigatoriedade de aplicação no ensino, na saúde, enfim. O profissional que atua nessa área, ele tem que buscar numa gama e numa amplitude maior as regras e os regulamentos que regem essa ação do poder estatal. Sem dúvida, muito interessante. Recentemente houve aí a edição de uma nova lei de licitações, né? Sempre que surge uma nova lei, a comunidade jurídica fica sempre atenta, ainda mais uma questão aí relacionada à licitação, né, questão pública. Sim. Que essa legislação aí baliza as aquisições e contratações pelo poder público. Você poderia indicar para nós aí algumas inovações, o que mudou para que o nosso telespectador fique mais ciente dessa situação? Sim. Para o leigo, né, aquele que não tem um contato maior com essas regras de, como eu coloquei há pouco, né, a lei de licitações é um exemplo clássico da atuação do direito administrativo nesse conjunto do sistema estruturado jurídico que regula as nossas organizações. Para quem, vamos repetir, o leigo, aquele que está começando a estudar o direito, como os nossos alunos, os nossos acadêmicos, os interessados, quando a gente ouve falar de licitação, a gente já pensa assim, em dificuldade, em tolhimento. O gestor público não gosta da lei de licitações, porque ela tolhe a liberdade dele fazer o que ele acha que deve. E aqui eu já queria desde já, César, fazer uma separação. Nós estamos partindo do princípio da boa intenção do gestor público dedicado a fazer o que deve ser feito. Mesmo esse, o bem intencionado, e a maioria, não é? Nós temos que reconhecer isso, que já avançou bastante, até porque o direito e a aplicação do direito atuou junto àqueles improbos, aqueles que hoje a gente sabe que a pessoa é penalizada. Eu recebo no meu gabinete novos gestores, prefeitos eleitos, essa coisa toda. Eu até brinco com eles. Eu falo, olha, eu não sei se eu te dou os parabéns, se eu te cumprimento, ou se eu pergunto se você sabe onde você está entrando.
Isso é uma noção que hoje está arraigada entre nós, né? No meio jurídico e na população em geral, porque nós estamos percebendo que a responsabilização chegou. Grande parte, César e amigos, dos problemas que nós estamos enfrentando na judicialização das ações dos gestores se relaciona a descumprimentos do que a lei de licitações trata. Eu vou fazer aqui um breve histórico. Antes disso, vou dizer uma brincadeira que eu ouvi outro dia, que Brasília foi feita em 5 anos, né? Aquela época do Juscelino Kubitschek, e nós que atuamos nessa área, nós atuamos no controle externo da administração pública. A gente brinca que se tivesse licitações, ele não teria conseguido fazer isso, porque essa imagem, né, de tolimento, de limitação, a gente diz que antes o gestor escrevia num papel livre, depois evoluiu para um papel pautado, hoje é no papel quadriculado. Ele tem que cumprir esses requisitos. Porque lá atrás, desde o nosso amigo Maquiavel, nós olhamos para o gestor como alguém a ser limitado nas suas ações. Eu e você, César, nós pagamos do nosso bolso, nós assumimos nossas responsabilidades com o nosso patrimônio. No momento que nós passamos longe de mim, a nos tornar gestor público, nós passamos a cuidar do patrimônio de todos. E aí a obrigação de prestar contas e a regra engessa, a regra tolhe mesmo, para atrapalhar o bem-intencionado, não para dificultar o mal-intencionado. Esse é o princípio da lei de licitações. E, como você bem colocou, no ano passado houve a edição de uma nova lei, a Lei 14.133, que trouxe diversas inovações, como você me perguntou mesmo. Eu até vou brincar de novo, dizendo que eu participo de cursos, né? Eu leciono na Escola de Contas Públicas quando nós recebemos novos auditores, concursados, ou quando nós oferecemos cursos na ação pedagógica do Tribunal de Contas junto aos jurisdicionados e atendemos também acadêmicos. Eu brinco que licitações é igual a um filme de terror. Você paga para entrar e reza para sair, porque é muito complicado você chegar num final, né? A gente ouve muito falar de cemitério, de obras paradas. Tudo isso tem muito a ver com uma das principais inovações que foi trazida, que é a obrigação do planejamento. Quem planeja bem, erra menos. E erra menos no quê? Na contratação, na aquisição. Quantas vezes eu já não me deparei com situações, e desculpe, eu vou trazer exemplos práticos, porque é o meu dia a dia, né? Claro. É a minha atuação profissional, então eu acabo vinculando e me surgem situações que eu me deparei ontem, casos concretos. Como você chegar numa escola para fazer uma verificação, uma auditoria, uma ação de controle, e não chegou o livro. E as crianças não estão com uniforme. Por quê? Porque foi mal planejado. Ele lembrou de comprar as coisas no começo do ano. Ele tinha que ter começado no ano anterior. Porque licitação é um processo, é um procedimento. Ele implica em quê? Em prazo. Nós, em inúmeros prazos, recursos, né, agravos, outras situações, questionamentos. E isso, por vezes... implica, você planejou em terminar uma licitação em 2, 3 meses, isso pode se prolongar. E o que faltou nessas situações? Planejamento. Então, a nova lei de licitações, César e amigos, ela implica na criação de uma matriz de riscos, ela implica na criação de um plano de contratações públicas, um plano anual, ou seja, todo ano você tem que dizer antecipadamente o que você pretende contratar no ano seguinte. Porque quando você faz o plano, você coloca num cronograma e fala, bom, aquilo que é para o final do ano eu posso deixar para depois. Mas aquilo, e esse exemplo que eu dei, eu acho que é emblemático, né? Início de aula. Eu não posso, eu gestor, deixar para licitar isso em cima da hora. Que as crianças pode faltar merenda. Não é? Então, a nova lei de licitações atua fortemente em relação ao planejamento, atua fortemente num outro pilar que é da governança. Hoje precisa capacitar. A lei de licitações, amigos, ela cria a figura do agente de contratação. Quem é o agente de contratação? É um profissional capacitado, é um profissional qualificado, que deve ser capacitado e que deve ser qualificado. Por quê? Tal qual um procurador jurídico de um órgão público, ele não tem que estar preparado para atuar. Não é? O agente de contratação, tanto quanto o responsável pelo RH, o responsável pela tesouraria, o responsável pela contabilidade, pelas finanças, ele tem que estar qualificado. Se todo mundo está qualificado e o gestor de compras, esse agente de contratação não é, todas as nossas aquisições vai faltar combustível para a viatura andar.
para o ônibus ir buscar, não é mesmo? Precisa qualificar, é outro aspecto. A questão da transparência também, a criação de um portal nacional de contratações públicas. Quando implantado, todo mundo vai saber quem está contratando. É mais ou menos como um cabide de emprego. Ó, surgiu vaga, vai ser assim, ó, surgiu determinado município em Pernambuco está contratando oxigênio para os hospitais. Determinado município aqui de São Paulo está buscando contratação para a empresa coletora de lixo. E para dar transparência da oferta e dar transparência de quem ganhou, qual foi o preço pago. Olha que beleza isso. Então, esses entre outros avanços que essa nova legislação está trazendo, ela entra em vigência sozinha, porque também tem um detalhe, se você estou me prolongando, porque o assunto é extenso. Claro, falar de lei de licitações, nós vamos ficar 7 programas aqui, não é um só, então não é numa pergunta. Mas não vamos acabar. E não vamos esgotar, né? Também eu já ouvi falar que toda vez que você pretende esgotar um assunto, você esgota a paciência da plateia. Então, não vamos ser tão ambiciosos. Mas uma coisa que eu preciso dizer também é que essa nova legislação ela traz consigo uma especificidade, uma peculiaridade muito interessante, não sei se você conhece. Eu não conheço alguma lei que durante um período ela vigeu junto com as anteriores, que é isso que está acontecendo com essa nova lei. Para dar tempo do gestor se adaptar, está acontecendo o seguinte, ela foi editada, como eu te falei, em 21, 1º de abril de 21. Olha que data que escolheram. Não, vou me reservar o direito de comentar essa infeliz coincidência. Já falavam mal da 8666, que tinha o 666, que teria algum significado, né? Então, agora, ainda para ajudar isso. Então, ela foi promulgada, aprovada e entrou em vigência em 1º de abril de 21 e durante 2 anos, até 1º de abril de 23, ela está vigendo junto com a 8666, junto com o RDC, junto com a lei do pregão, legislações essas que serão revogadas por ela a partir de 23, daqui a pouco menos de 1 ano. E até lá, hoje, o gestor ele pode escolher. Eu já estou preparado para a nova? Vou na nova. Não estou preparado ainda, continuo na 8666. Está dando um tempo, fazendo um estágio probatório até ela esquentar e seguir em frente. Então, para os responsáveis, é importante. Hoje, o que tem de proposta de palestra, de curso, porque está todo mundo na correria para buscar esse conhecimento, essa informação. Porque a hora que ela entrar em vigor sozinha, eu não consigo mais fazer convite, tomada concorrência pública, que são tomada de preço, que são modalidades que foram extintas. Agora vai viger preferencialmente o pregão, que trouxe inúmeras inovações. Então, acontece essa correria porque nós entramos numa contagem regressiva. A preparação, a capacitação dos profissionais e a conscientização dos gestores que precisa formar um bom quadro de pessoal para gerir isso é fundamental. Porque se eu sou gestor, o meu maior interesse é que o meu quadro de assessores esteja bem preparado, porque senão vai comprometer o resultado. É isso em palavras rápidas, demorou um pouquinho, é porque o tema é bem amplo. Imagina, fantástico. Eu quero comentar algumas coisas sobre essas suas colocações que eu achei extraordinária. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras
e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. No bloco passado estávamos falando aqui sobre as questões da nova lei de licitação. E eu aqui estava dizendo antes do intervalo que eu queria fazer alguns comentários e rápidos comentários no meu ponto de vista foi uma espetacular, uma excepcional explicação do professor Nardoni, porque você, a nossa telespectadora, o nosso telespectador pode estar se achando aí. Mas o que eu tenho a ver com essa lei de licitações? Nós, cidadãos, nós temos, na verdade, tudo a ver. Pelo que o professor Nardoni explicou no bloco anterior, né? Nós temos tudo a ver, porque a lei de licitações passa, de certa forma, a ter um freio em relação ao administrador público, para que ele não faça as coisas da forma como ele bem entende. Existem regras, como ele bem explicou, existem aí freios, existem vários dispositivos da própria lei que fazem com que exista um controle em relação ao administrador público, afinal de contas ele está lidando com o nosso dinheiro. Então, por isso que eu achei assim as suas colocações muito importantes. Eu quero aproveitar também da sua experiência na questão aí como diretor regional do Tribunal de Contas do Estado, no controle externo da administração pública. Há dispositivos constitucionais a serem observados aí pelos gestores públicos para falar a respeito dessa relação do direito administrativo e tudo mais? Sim, não tenha dúvida. Nós comentamos há pouco, na sua primeira indagação, que o regramento que regula as ações do Estado, e eu vou fazer uma analogia aqui, se você me permitir, vamos pensar o Estado como uma empresa, não é? Uma empresa constituída em que ela tem o setor de compras, ela tem o setor de marketing, de vendas, ela tem o setor administrativo, financeiro, enfim, uma gama, uma amplitude, né? Um cenário extenso. O Estado também não é diferente. O Estado ele também tem o setor de RH, que cuida do servidor público com todas as suas peculiaridades e especificidades. O Estado tem o setor de tributação, que o Estado não vende, o Estado arrecada compulsoriamente, né? É como você comentou, é o nosso recurso. E eu vou abrir um parênteses aqui, César, para dizer que nas minhas aulas, sempre que eu posso, eu procuro focar muito a questão da cidadania, do exercício da cidadania, pegando um gancho nisso que você falou, e que o nosso coordenador comenta isso, o nosso curso aqui na FIB é focado nisso, em que os nossos alunos, eles aprendam a exercer o direito, né? Sejam agentes do direito e não tão somente executores, operadores, né? A cidadania é uma oportunidade de nós exercermos os nossos direitos, consciente das nossas obrigações. Então, é mais ou menos isso que você colocou aqui no início da indagação. É dinheiro nosso, sabe? Quando algum aluno fala, professor, eu fui lá, não me trataram bem, mas também serviço público é de graça. Não é de graça. E olha, pagamos caro. Por vezes, é que não é possível fazer esse custo e dividir por todo mundo. Mas, às vezes, ele está saindo mais caro do que um serviço privado. Quem me garante, e nós fiscalizamos aqui uma observação, estou dando uma ampliadinha. Fiscalizamos também universidades públicas, que também é o recurso público, são órgãos públicos. Vamos pensar, será que uma faculdade de medicina pública ela é mais barata que uma faculdade de medicina particular, que a gente acha que é caro? Será que uma faculdade de direito pública ela sai mais em conta do que... Evidentemente que há diferenças. O público se aplica muito à pesquisa, à extensão, ao atendimento. Existem as suas peculiaridades, as suas especificidades. Mas o que não dá para dizer é que é de graça ou que é barato. Não dá. Então, ou barato ou caro, o dinheiro é nosso e nós temos que exigir que o gestor público atue com qualidade, com efetividade na prestação do serviço. E como, voltando
no início da minha colocação, é uma amplitude grande. A administração pública cuida de saúde, cuida de educação, cuida de obras, cuida de coleta de lixo, e a gente se depara, por vezes, em situações complicadas, e a gente fica pensando, será que está faltando eficiência? Será que está faltando dinheiro? O que é que está faltando? Ou será que é excesso de regulação? Nesses termos, e eu vou voltar ao que eu disse antes, o direito que regula toda a gestão pública, os vários ramos do direito público, ele é subliminarmente percebido em inúmeros institutos. Tem administração pública no Código Penal, nos crimes contra a administração pública. Tem administração pública no Código Civil com a reparação dos danos que o gestor causou. Tem administração pública no direito trabalhista quando o servidor é CLTista. Tem administração pública no direito tributário. Tem administração pública em todo lugar, então não poderia deixar de ter na nossa Constituição, que é a sua pergunta. É isso que você... Existe previsão de limites, de organização e de definição de atuação para o gestor público, para o Estado, para a ação estatal, para a administração na Constituição Pública? Inúmeros. E eu poderia aqui desfilar alguns para vocês. Por exemplo, duas situações que impactam diretamente na minha vida, na sua e de todos nós. A aplicação no ensino e na aplicação da saúde. O Brasil, por inúmeros fatores, né, também daria motivo para outro curso, o fato é que ele não investe como deveria em educação, que ele não investe o necessário em saúde. Está aí a situação que nós nos deparamos diariamente. E eu não estou fazendo crítica a A ou a B. Aqui, César, nós não estamos tratando de ideologia, nós estamos tratando de ciência. O fato é, e a ciência apura fatos, ela estuda fatos. O fato é, não é satisfatório. Pensando nisso, o legislador lá atrás, que promulgou a Constituição, ele colocou na Constituição, porque se está na Constituição, só emenda constitucional para alterar, que é uma dificuldade, porque ela exige um quórum muito qualificado para isso. Ele colocou na Constituição que o gestor público é obrigado a gastar 25% da sua arrecadação com o ensino no nível municipal e estadual. Pelo menos 25% da receita de impostos e transferências no ensino infantil e fundamental, no caso dos municípios, porque o Estado cuida do ensino médio. Ele colocou na Constituição que a União tem que gastar no mínimo 10%, os estados 12% e os municípios 15% com saúde. Quero dizer que saúde, isso daí é fichinha, ele não precisa se esforçar, porque saúde nunca, eu costumo dizer na minha experiência já de mais de 20 anos no Tribunal de Contas, no exercício eu sou servidor efetivo concursado de auditor do controle externo. E assim, nessa minha experiência, saúde e promoção social não precisa ter mínimo. É perigoso você ter que colocar um máximo, porque não há dinheiro que chegue. As nossas necessidades são inúmeras. Na educação, há situações em que ele não aplica o mínimo. Aí, nós vamos na escola. Deixa eu ver se está bom mesmo. Deixa eu ver se... Sabe? Porque, poxa vida. Então, veja, quando o gestor, a atuação do Estado tem, por exemplo, contas reprovadas, porque ele não aplicou no ensino, é uma determinação constitucional. Quer ver uma determinação constitucional que eu acho que a maioria das pessoas desconhece, porque é uma área asta da administração pública, né? Pensa, você pode ser um advogado, um profissional do direito da área do trabalho, você pode ser da área civil. Se você inventar de atuar na gestão pública, você tem que ser um pouco de tudo, você tem que ser clínico geral, entendeu? Tem que ser eclético, porque você tem que transitar em muitas áreas. E numa dessa, o que eu queria te dizer é que, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, que a Câmara Municipal, isso nós sabemos, ela não arrecada. Não vai tributo para a Câmara. Quem arrecada é o Poder Executivo. E a Câmara Municipal tem despesa. Então, o Executivo sustenta a Câmara Municipal. O legislador constitucional, ele obrigou o Poder Executivo a repassar para a Câmara um percentual da arrecadação baseado na população. Quanto? Se minha ideia não me fugir, ele não vai de 3,5% a 7% da arrecadação de impostos de um município, ele é obrigado a repassar para a Câmara. E ele não vai perguntar, conforme o nível populacional. Há faixas populacionais, não vou detalhar aqui, não é o caso, né? Não é uma aula aqui, isso daqui é um bate-papo, né? Então, por faixas populacionais. Os municípios menores repassam menos, porque precisa menos. Os maiores precisam repassar mais.
de 3,5% a 7% ele é obrigado a repassar. Vejam como é a regra, para garantir o quê? Na ideia do Constituinte, a liberdade do poder legislativo. Para ter o jogo que a gente explica no direito constitucional, de pesos e contrapesos, a independência e a harmonia dos poderes. Como o judiciário também tem uma fatia definida da nossa arrecadação. Então, o executivo, ele paga, ele entrega, ele transfere para o legislativo, transfere para o judiciário, para o Tribunal de Contas, para a Assembleia, se for no nível estadual, para o Ministério Público, para que eles atuem no peso e contrapeso, que é necessário para o jogo democrático, nós sabemos disso. E ele não pergunta, o presidente da Câmara, o presidente, você vai precisar de tudo isso? Por isso que no final do ano a gente, por vezes, ouve até o uso político disso. A Câmara devolve. Não, economizamos. Ele não precisava de tudo aquilo. Só que olha como a legislação, amigos, uma legislação constitucional, como você que estabelece esse limite, eu vou fiscalizar o Poder Executivo. Se ele não repassou, imaginemos que aquele município ele entre na faixa de repassar 5% da arrecadação. Não é pouca coisa. Aí a gente fica imaginando, só faltava o Legislativo ficar arrumando um jeito de gastar isso. Mas vamos pular essa parte. Se ele não repassar, ele vai falar, eles não precisam e eu estou precisando aqui. Se ele não repassar, ele responde. Porque ele não está cumprindo um dispositivo constitucional. Percebam a dificuldade, né? E mais um exemplo aí clássico de como o dispositivo constitucional regula também a atuação do Estado, é fixação de valor, de teto, de limite máximo para subsídio de agente político. Olha aí, mais uma vez, a gente olha para o agente político e fala para ele, eu vou colocar limites em você, você não pode ganhar mais do que... Então, existem vários limites. No nosso nível, que é onde a gente vive, né? A gente diz que a gente vive no país, vive no estado, mas, sobretudo, vive na cidade, no município. No município, o teto é a remuneração do prefeito municipal. O prefeito tem que mandar um projeto, e é de autoria do executivo, porque envolve orçamento. O legislativo não pode ter a iniciativa de falar do orçamento, porque quem faz isso é o executivo. Então, o executivo manda para o ano seguinte o projeto, para a legislatura seguinte, para o mandato seguinte, um projeto dizendo que o prefeito vai ganhar tanto, que o secretário vai ganhar tanto, e o legislativo vai aprovar. Peso e contrapeso. Deixa eu ver se você não está exagerando. Tá? E, às vezes, eles esquecem, César, que, não, vamos pôr o prefeito não quer ganhar muito, ele não precisa, ele é uma pessoa abnegada, ele não está lá para ganhar dinheiro, ele já fez a vida, ele está lá para se dedicar à solução dos problemas da cidade dele, da comunidade. Então, ele estabelece um valor. Depois, ele não consegue contratar médico para trabalhar, porque o valor é baixo e o médico é um profissional, e ele é um profissional valorizado, ou um bom advogado, um bom profissional do direito, por esse valor eu não vou trabalhar 8 horas por dia. E aí começa a ter aqueles problemas. Eu aceito, mas eu saio mais cedo, sabe? Entendeu? Jeitinho. Então vocês vejam o desdobramento dos dispositivos e da sua aplicação. Estou dando um exemplo de um caso que é para garantir o legislativo, a independência, e ele pode inventar gasto para não devolver. Outro caso, que eu estou limitando a remuneração, eu dificulto a gestão, porque aí ele tem que terceirizar, tem que mandar para uma entidade, para a entidade poder pagar mais o médico, porque se ele fizer concurso, ele não vai conseguir contratar ninguém. Ele abre o concurso e não tem candidato. Olha só. Isso aí. Realmente essas questões, a gente te ouvindo aqui, realmente essas questões que dizem respeito à relação do direito com a administração pública, eu acho que por tudo que você falou aqui hoje, é extremamente interessante para o nosso cidadão aqui em Bauru, para que a gente saiba como cobrar, porque até para cobrar que eu falo é cobrar a atuação da pessoa pública, né? Sim. Pelos seus esclarecimentos, eu tenho certeza que o nosso telespectador, a nossa telespectadora reflete, aprende bastante e, como se diz, a conclusão, o gestor público não faz o que quer. Não é assim. Exatamente. Ele está vinculado ao direito, a regras e, enfim, é isso aí. Nós tínhamos aqui, com certeza, assunto para ficar mais umas 2, 3 horas e mais uns 3 programas. Com certeza, meu caro professor Nardoni, você vai voltar aqui em outras oportunidades. Estamos juntos aqui na FIB, na docência da FIB. Esses esclarecimentos são de extrema importância. Infelizmente, nós chegamos ao fim do programa. Eu agradeço imensamente a sua participação, os esclarecimentos, as informações levadas ao nosso telespectador. Também agradeço ao nosso telespectador, à nossa telespectadora. Muito obrigado e até o próximo.